o impacto da mudança no estilo de vida no tratamento do diabetes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos conversamos sobre os medicamentos, a alimentação e o exercício físico no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então, eu sei bem o que você sente. Detalhe, né? Essa é uma pergunta que me foi feita e eu estou fazendo, né, na live de hoje, porque a ideia é essa, a gente trocar informações. Então, vocês podem mandar as perguntas durante a semana e eu, aos domingos, às 20 horas, na live, eu respondo para vocês. Ou então, durante agora a live, você a qualquer momento, né, pode fazer uma solicitação aí para ser chamado, e eu te chamo e você conversa comigo. Ou vai mandando aí as suas dúvidas e perguntas, que a Estela está aqui ajudando a gente, ela vai automaticamente aí, me passar as perguntas e no final da live eu respondo a vocês. Então vamos lá, a ideia de hoje é a gente falar da mudança no estilo de vida, o impacto da mudança do estilo de vida no tratamento do diabetes. Então a primeira coisa é o seguinte, o que é estilo de vida? Normalmente ele está relacionado ao que a gente faz no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você dorme 10 horas por dia, come tudo o que quer, não faz exercício. Essa é a escolha que você tem como o seu estilo de vida. A mesma situação, às vezes, hábitos que as pessoas têm de, não, todo dia eu tomo um cálice de vinho, por exemplo. Ou eu tenho o hábito de tomar uma pinguinha lá antes de almoçar, né, ou antes das refeições. Meus avós faziam muito isso, eles falavam que era para abrir o apetite. Então tem algumas coisas que são engraçadas. Eu estou dando risada porque uma vez eu cheguei na casa deles, né, um pouco antes do almoço, quando eu saí da faculdade, eu sempre passava na casa deles, e um dia eu cheguei lá, eu vou dando risada toda. Eu falei, essa pinguinha que é só para abrir o apetite, aí pelo jeito eles erraram ali na dosagem, erraram um pouquinho para cima. Então são coisas engraçadas que ficam aí como os bons momentos que a gente tem na nossa vida. Então, assim, a mudança no estilo de vida, ela está relacionada. Hoje a gente tem conhecimento de algumas coisas. Eu falei de coisas aleatórias, mas a gente sabe que hoje em dia, se a gente se movimenta pouco, a gente fica muito tempo parado, come alimentos que normalmente têm uma quantidade muito grande de carboidrato, alimentos que têm muita gordura. Então, todos esses tipos de alimentos, a gente sabe que eles vão trazer riscos para a nossa saúde. E esse risco ele vai acontecer de que maneira? Primeiro, a gente ganhando peso. Então, toda vez que você ganha peso, fica acima do seu peso ideal, consequentemente, isso aumenta risco cardiovascular, aumenta a pressão, quer dizer, traz o que a gente chama aí de morbidade, né, para a nossa saúde. Então, você vai ter desconfortos, né, as coisas que muitas vezes a gente não escolhe, que muitas vezes é ter diabetes, realmente não é uma coisa nada agradável, mas, por outro lado, o diabetes tipo 2 é algo que a gente consegue evitar que aconteça, ou ainda, se não consegue evitar totalmente, a gente consegue manter um bom tempo a pessoa, mesmo aquele indivíduo que tem parentes próximos com diabetes, às vezes pais, avós, né, com diabetes tipo 2, a gente sabe que essa pessoa tem uma predisposição genética muito grande a ter diabetes. Mas, por outro lado, se ele tiver uma vida mais ativa, né, fizer exercício aí diariamente, controlar o que ele come para não ficar acima do peso, isso já vai ajudar bastante a diminuir esse risco. E a gente sabe que no tratamento do diabetes, o que a gente tem? O medicamento, o controle alimentar e, junto com isso ainda, o exercício físico diário. Muitas vezes nas recomendações, ele vem assim, olha, faz o exercício para poder um dia sim e um dia não. Por quê? Nós temos vários motivos de nos mexermos. Né? Então, quando o objetivo se mexe para sensibilizar o receptor de insulina, normalmente, se você fizer uma caminhada hoje, amanhã você ainda tem o dia inteiro, isso aí dura por pelo menos 24 horas, esse benefício relacionado
a sensibilidade à insulina. Então, o corpo vai ficar mais sensível a, mesmo que chegue ali uma pequena quantidade de insulina, se ligar mais facilmente aos receptores e diminuir a resistência à ação da insulina. E com isso, remover a glicose do sangue. Então é algo que a gente sabe que dura pelo menos 24 horas. Mas, por outro lado, a gente sabe que se você caminhar hoje, não caminhar amanhã, depois caminhar depois de amanhã e assim por diante, apesar desse benefício na questão relacionada à melhora na ação da insulina, para o nosso corpo, né, se o nosso objetivo, por exemplo, é não ficar acima do peso, talvez o resultado não seja tão positivo. Então a ideia seria o quê? Caminhar mais vezes para justamente gastar mais calorias, continuar comendo a mesma quantidade, não vai aumentar, porque senão você não tem um gasto energético negativo, que a gente chama. Negativo, para você mudar a sua composição corporal, você vai consumir um pouco menos do que o que você gasta. Então o exercício, muitas vezes, ele ajuda nesse sentido. Mas qual é o impacto do exercício isoladamente na mudança do nosso estilo de vida? Quando a gente fala mudar estilo de vida, ele não está só relacionado ao exercício físico. Ele também vai estar relacionado ao que a gente come. E aí é um grande desafio para nós que temos diabetes. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que, de primeiro momento, que a gente precisa consumir uma quantidade de alimentos necessária no nosso dia a dia, que forneça para o nosso organismo todos os nutrientes que a gente precisa. Tanto aqueles para dar energia para a gente, que é o carboidrato, a proteína e a gordura, né, que contém nos alimentos, sejam eles aí de origem animal ou vegetal, aí tem as subdivisões, né, mas aí entra muito na área da nutrição, não é sobre isso que eu quero falar, mas a gente tem que consumir alimentos que contenham os nutrientes necessários para gerarem energia para a gente. E a gente precisa consumir também alimentos que tenham o que a gente chama de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, essa distribuição de nutrientes ela é extremamente importante para a gente. Para a gente consumir o ideal para, primeiro, ter energia suficiente no nosso corpo, e segundo, as vitaminas e minerais não vão fornecer energia, mas vão fazer com que o nosso corpo funcione de uma maneira melhor. As fibras também são importantes. Elas vão fazer nosso intestino funcionar melhor e dependendo do tipo de fibra que é consumido e da quantidade, você consegue também diminuir a quantidade de açúcar que vai para o sangue. Algo muito bom para a gente que tem diabetes. Além disso, água. Muitas vezes a gente conversa, né, com as pessoas, essa semana mesmo, em uma avaliação para determinar as estratégias do tratamento no diabetes, eu conversando com a pessoa, eu falei da necessidade de a gente consumir, né, água, que muitas vezes eu não falo exatamente água, eu falo líquidos, porque você conversando com as pessoas, muitas vezes tem pessoas que falam assim, eu não gosto de tomar água. E foi o que a pessoa falou para mim, ela falou, mas eu não gosto de tomar água. Só que a gente tem que entender o seguinte, quando você come uma fruta, o que a gente tem na fruta? Tem lá a frutose, que vai virar lá açúcar no nosso sangue, que é um monossacarídeo, né? Ele é carboidrato. Existe também a fibra, se você consumir uma fruta com casca, por exemplo, uma maçã. E também existe o quê? Água nessa fruta. Então, quer dizer, tudo isso entra na nossa conta. Então, quando se fala, você tem que consumir 2 litros de líquido no dia, você também tem que lembrar que alimentos sólidos que a gente consome, eles também têm lá uma grande quantidade de água. Pô, comer chuchu, que é mais água do que tem no chuchu. Melancia, por exemplo. Então, tem vários alimentos que a gente consome, que apesar de serem sólidos, tem lá uma grande quantidade de água. Isso tem que entrar na conta. Eu não quero perder assim, muito tempo falando sobre isso, mas a ideia qual é? Que você consiga, durante o dia, consumir alimentos que vão fornecer energia para o seu corpo e nutrientes que vão fazer o corpo trabalhar de uma maneira eficiente. E, além disso, para nós que temos diabetes, a gente tem que controlar a quantidade de carboidrato que a gente consome. Então, eu não posso ficar comendo tudo que eu quero na quantidade que eu quero. A gente tem que fazer a contagem de carboidrato, isso é bastante importante. E outra, uma situação importante para a gente que tem diabetes também. Medir a glicemia antes de você comer é muito importante. Porque isso vai determinar qual nutriente você vai selecionar ali para comer. Se a minha glicemia está mais próxima de 100 ou abaixo de 100, dá para eu comer um pouquinho mais de arroz, por exemplo, que tem carboidrato. Agora, se a minha glicemia já está 160, 180, 200 ou mais de 200, certamente eu tenho que optar por comer esses alimentos que contêm vitaminas e minerais, que não vão aumentar a minha glicemia, e também comer talvez um pouco mais de proteína.
mas evitar comer carboidrato nessa refeição, pelo menos. Mas eu não posso ser radical, não vou comer mais carboidrato, isso não faz bem para o nosso organismo. Então, o ideal é conseguir controlar a alimentação. E a mudança no estilo de vida está relacionada exatamente a essa primeira parte, a parte alimentar. Não é deixar de comer, mas sim comer uma quantidade que seja adequada para o que você precisa. E se você se encontra em sobrepeso, consumir uma quantidade um pouco menor do que você gasta, menor do que você gasta diariamente. E qual outro mecanismo que a gente tem para ajudar o nosso corpo a gastar energia? Exatamente a gente se mexer. Então, o exercício, ele faz parte do tratamento do diabetes, ou faz parte da mudança do estilo de vida. Então, o que muitas vezes é comum a gente ver, né? Eu converso muito com as pessoas que têm diabetes, muitas pessoas assim falam, nossa, minha glicemia de repente está muito descontrolada. Ou eu fui dormir e acordei com a glicemia mais de 300. Por que esse tipo de coisa acontece? Normalmente porque, como parte do tratamento, ele muitas vezes está só focado no tratamento medicamentoso. Então a pessoa consome lá, toma lá de manhã o medicamento, à tarde ou à noite, depende que tipo de medicamento antidiabético oral foi prescrito, faz o tratamento medicamentoso, controla o que come? Não. Faz exercício? Não. Então não tem como ter um bom controle do diabetes. E a mesma situação de uma pessoa que tem pré-diabetes, muitas vezes tem o pré-diabetes, é comum os médicos muitas vezes prescreverem a metformina, que é um medicamento que não vai deixar o corpo, o fígado liberar muito açúcar para o sangue, então, e também sensibiliza um pouquinho os receptores de insulina nos músculos. Então, dessa maneira, essa pessoa tende a não ficar com a glicemia muito alta. Mas ele já tem o pré-diabetes, ele já tem um indicador de que a quantidade de insulina que o corpo dele está produzindo já não está conseguindo mais manter dentro do padrão de normalidade. E se o comportamento ficar dessa maneira? Eu tomo lá metformina, então estou protegido? Está pouco protegido. É natural que, se não controlar o que come e não colocar o exercício como parte do tratamento, rapidamente vai ficar com diabetes. E para quem já tem diabetes, rapidamente fica nesse perfil que é comum a gente conversar com as pessoas. E sempre as pessoas relatarem, nossa, minha glicemia fica muito, muito alta. Qual o grande desafio que nós, portadores de diabetes, a gente tem relacionado à mudança no estilo de vida, né, que é você ter sucesso aí no tratamento do seu diabetes, para ajudar no tratamento do diabetes, é exatamente o que a gente vai comer. Por isso que eu falei, mede a glicemia antes, porque não adianta você comer simplesmente às cegas, que eu quero dizer sem saber quanto está o açúcar no seu sangue, porque é natural quem tem diabetes aumentar a glicose que tem no sangue, ficar muitas vezes acima de 180 mg por decilitro, que a gente sabe que esse valor ele já começa a mexer com o nosso organismo de maneira e contribuir para um mau tratamento do diabetes, e consequentemente você tende a ficar com uma situação onde vai ter um baixo controle do diabetes e uma qualidade de vida muito ruim. Então, o ideal é controla o que você vai comer de acordo com a sua glicemia. Dessa maneira, você consegue prever mais ou menos o quanto vai aumentar a sua concentração de glicose no sangue. Evitando sempre, o objetivo qual é? Não ficar com glicemias acima de 180 por um longo período. Muitas vezes acontece. Eu mesmo tenho diabetes tipo 1, a gente faz contagem de carboidrato. Só que em alguns momentos você às vezes come um alimento que você não sabe exatamente quanto tem de carboidrato. E você começa a fazer o quê? Você faz uma estimativa. Quando a gente faz estimativa, a chance de erro ela é maior. E, consequentemente, o que acontece? Você coloca lá uma quantidade de insulina para aquele alimento que você está consumindo, que você não sabe exatamente quanto tem de carboidrato, e muitas vezes você faz episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia. Mas isso rapidamente a gente corrige, medindo a glicemia 2 horas depois que comeu. Não corrigiu, então agora eu vou aplicar uma dose extra de insulina para fazer a correção. Só que muitas vezes quem tem diabetes tipo 2 não tem essa flexibilidade no tratamento, porque ele usa um antidiabético oral, onde ele tem que tomar em determinados horários já pré-definidos. E se ele ficar hiperglicêmico, ele vai ter que esperar a próxima dosagem. Não tem muito o que fazer. Aí é que entra 2 situações. Você vê a glicemia quanto está, consumir uma quantidade menor de alimento, principalmente o que tem carboidrato, para evitar ficar hiperglicêmico. Se acontecer, na próxima refeição, evita comer carboidrato, consome outro tipo de alimento, que tem aí proteína, por exemplo, ou vitaminas e minerais, lá através de saladas, né?
esse tipo de alimento, ele vai ter água, tem vitaminas, tem minerais e não tem carboidrato, se tiver uma quantidade muito pequena. Então, dessa maneira, você consegue ter um melhor controle, evitando quadros de hiperglicemia depois que você come. Ótimo. E outra ferramenta que a gente tem, que é exatamente o que eu falei, o exercício físico. Então, a gente pode sim pegar uma atividade do dia a dia, uma atividade física, que é o que a gente aprende a fazer desde criança, que é o andar, e colocar pelo menos o caminhar como parte do seu tratamento. Só que a gente tem aí duas situações. A primeira que eu falei, né, que você caminhar um dia sim, um dia não, ele de qualquer maneira vai ajudar a melhorar a sensibilidade e ação da insulina, mas isso não vai contribuir para você diminuir o seu peso. Então, se você está um pouquinho acima do peso e você quer mudar o seu estilo de vida, quer dizer, eu quero consumir o alimento, eu já te expliquei mais ou menos como controlar. Agora eu vou colocar a caminhada que seja, para eu fazer diariamente. Entenda que se você caminhar numa velocidade muito tranquila para você, onde você vai ficar respirando numa situação muito próxima ao que acontece quando a gente está sentado, automaticamente pouco vai ajudar. Vai ajudar na sensibilidade e ação da insulina, vai ajudar a evitar que você fique hiperglicêmico. Só que, para melhorar, para mudar a nossa composição corporal, é necessário que você caminhe rápido. O que é rápido? Vai depender do tamanho da sua perna. Não é? Quem tem uma perninha mais curta anda rápido e vai ser uma passada menor. Quem é mais longilíneo, tem uma perna mais comprida, ele vai dar umas passadas maiores. Então cada um tem o seu ritmo. Mas como é que eu vou, de acordo com o tamanho da minha perna, como é que eu vou dosar qual é o meu ritmo? Pela sua respiração. Então quando você está parado, você respira tranquilamente. A gente nem pensa que tem que respirar. Quando a gente começa a fazer exercício, o que a gente percebe? Você começa a produzir calor, esse é um indicador importante, porque a gente começa a transpirar, então quer dizer que você está produzindo calor com o movimento corporal, com o movimento dos músculos. Isso é uma coisa importante para a gente, é sinal que o exercício está mais ou menos, está fazendo algum efeito, está diferente do que estava quando você estava lá sentado. Só que qual é o máximo que eu posso fazer disso? Você vai tentando aumentar a velocidade com que você anda. E, consequentemente, vai chegar um momento que você vai perceber que você está respirando um pouco mais forte, até chegar um momento onde você percebe que, ou chega um momento onde você percebe que se aquela velocidade que você está fazendo de mudança dos passos, você não vai conseguir mais andar, se você precisar acelerar um pouquinho mais, você vai ter que correr leve, fazer uma corridinha leve, então você sabe que aquele é o seu limite de caminhada, ou então você vai perceber que a sua respiração já está ficando de uma maneira que fica difícil você falar. Então você sabe que a intensidade está alta. Então o que é interessante? Que você primeiro tente caminhar o mais rápido que você consiga, até ficar numa situação onde a sua respiração, você percebe que ela está maior do que estava quando você está parado, mas que ela não chegue a uma situação onde você sinta dificuldade em falar. Dessa maneira, você vai estar fazendo um exercício que a gente chama de uma intensidade moderada, que é o suficiente para fazer você transpirar, para trazer mudanças positivas em relação ao gasto energético e te ajudar a ter um melhor controle do diabetes. Se você está andando rápido e está percebendo que não está ficando ofegante, automaticamente você já atingiu um grau de condicionamento físico aonde você vai precisar correr um pouquinho. Muitas pessoas, eu converso e a pessoa fala para mim assim, mas olha, eu não consigo correr. Mas o detalhe não é correr, né? Correr por um longo período. Você começa com períodos curtinhos. Marca lá no relógio, leva o celular mesmo, marca ali 30 segundos de corrida. E anda por 1, 2 minutos. Aí vai lá, corre 30 de novo. Como é que sentiu? Ficou bem? Nossa, fiquei ótimo. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Vai correr agora, tenta correr 1 minuto. E aí caminha por 2, 3 minutos do tempo que você perceber que você conseguiu se recuperar. Aí vai de novo e dá o estímulo. Dessa maneira, você vai adaptando a intensidade do exercício, sempre para garantir padrões aonde o corpo precise se adaptar, mas sem trazer risco para atrapalhar no controle do seu diabetes. Outra situação relacionada a mudança, o impacto da mudança do estilo de vida. A mudança no estilo de vida é muito poderosa, tanto para evitar que quem tenha pré-diabetes fique diabético, como fazer com que quem tem diabetes tenha um melhor controle no diabetes. O que a gente precisa de tudo isso?
ser disciplinado. Fazer isso todos os dias. Não existe, eu tenho a minha mudança no estilo de vida, eu controlo minha alimentação e faço o meu exercício de segunda a sexta. Sábado e domingo, sexta-feira já põe à noite, né? Posta lá no Instagram, sextou, e aí começa a mocasa da mãe Joana. Bebe o que quer, come o que quer, quer dizer, tudo isso aí quebra o seu controle, não tem como. Então, é algo que a gente precisa primeiro se propor a fazer todos os dias. Eu estou tentando fazer, eu estou com dificuldade. Vai tentando. Hoje mesmo eu controlando, a minha glicemia ficou alta, não tem problema. Hoje aconteceu isso. Mas você fazendo frequentemente, vai chegar um momento que você vai perceber que sim, vai trazer a sua glicemia para valores abaixo de 180, que é o nosso primeiro objetivo, quando, se você que tem diabetes e está assistindo esse vídeo, você vai perceber que, eu não consigo controlar a minha diabetes, está sempre alta, acordo com 200, depois durante o dia meço está mais de 300. Se você fizer isso todos os dias, você vai perceber que cada vez mais você vai conseguir manter a glicemia menor do que 180, que esse é o maior objetivo. Estou fazendo tudo isso, não estou comendo o suficiente que eu falo que às vezes vai se sentir fraco, então precisa consultar um profissional, entenda isso. Eu estou te dando uma dica para você sozinho tentar fazer. Só que existe um limite de conhecimento que cada um de nós tem. Então, se eu preciso fazer ajuste da parte do meu medicamento, e como é que eu vou saber se eu preciso ajustar meu medicamento? Exatamente, eu estou controlando o que eu estou comendo, estou fazendo exercício, e mesmo assim minha glicemia não baixa. Então, certamente, precisa de um ajuste na parte do tratamento medicamentoso. Quem você vai consultar? O médico. Estou tentando controlar minha alimentação, mas estou percebendo que eu estou me sentindo muito fraco. Alguma coisa não está boa. O que você vai precisar? Consultar um nutricionista. E a mesma situação relacionada ao exercício. Eu estou fazendo o exercício, eu vejo que a minha glicemia uma hora fica muito alta, daqui a pouco eu fico fazendo hipoglicemia. Aí você tem que consultar um profissional de educação física que seja especializado na prescrição do exercício físico para quem tem diabetes. Então, isso é o importante. É isso que você precisa se perguntar. Vamos fazer? Vamos tentar fazer? Isso eu acho que é o mais importante. É primeiro sair da situação que você se encontra hoje. Não estou conseguindo controlar. Então, primeiro, tomar o medicamento no horário que foi pedido, na quantidade que foi pedida. Se você usa insulina, usar a insulina, fazer as aplicações da insulina com a quantidade que foi prescrita. Junto com isso, controla a alimentação, optando por alimentos que contenham uma quantidade menor de carboidrato e, de preferência, medindo a glicemia. Talvez você vai se perguntar, você fala, professor, mas medir a glicemia eu sei que é importante, mas a quantidade de tiras que eu tenho, elas não são suficientes para eu ficar medindo tantas vezes assim. Ficar medindo antes de eu comer, depois de eu comer, antes de fazer exercício, depois do exercício. Então, o que você faz? Trace uma estratégia aonde? O que significa? Deixa eu explicar uma situação que eu acho que é bastante importante aqui. Você entender o que significa eu acordar de manhã e medir minha glicemia. Por que o médico sempre fala para mim medir a glicemia de manhã? Você sabe o porquê? Por que é importante eu medir a glicemia antes do almoço? Ou antes das principais refeições? Por que é importante eu medir a glicemia 2 horas depois? Por que é importante eu medir a glicemia antes de eu dormir? Isso é a primeira coisa que a gente, como que tem diabetes, precisamos entender. Por que a gente mede a glicemia quando acorda? Para a gente saber se o medicamento que eu estou usando, o tratamento medicamentoso que eu estou usando, ou essas estratégias aos quais eu estou mostrando a informação para você fazer, quer dizer, olha, eu estou controlando minha alimentação, estou tomando medicamento, estou fazendo exercício. O que está acontecendo à noite? Que é um momento que a gente sabe que vai liberar um monte de hormônio que muitas vezes não deixa a insulina fazer efeito. A gente vai saber o resultado disso se você não acorda de madrugada fazendo hipoglicemia e se você de manhã acorda com glicemias de primeiro momento, como eu falei, menores do que 180 mg por decilitro. Então esse é o detalhe. Estou conseguindo acordar com a glicemia muito distante de 100? O que acontece? A gente tem que ter uma faixa. Não adianta querer todo dia acordar. Hoje eu acordei. Se vocês viram as postagens que eu fiz, eu coloquei lá. Acordei com 90. Mas tem dia que eu acordo com 218. E aí? Vou chorar por causa disso? Não, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se teve um distanciamento muito grande do que o médico recomendou para você,
você tenta entender o que aconteceu. A maioria das vezes a gente desliza, a gente dá umas patinadas lá comendo alguma coisa à noite antes de deitar. Comeu um pouco a mais ou comeu algo que a gente sabe que tem bastante carboidrato. Então durante a madrugada o corpo se virou lá, fez o melhor que ele pôde, mas mesmo assim de manhã a glicemia estava mais alta. Então entenda o seguinte, a glicemia que a gente mede de manhã é exatamente para medir se o nosso tratamento, medicamento, exercício, controle alimentar, ele está bom. De manhã a gente está acordando com glicemia menor que 100, sem fazer hipoglicemia, ou está próxima ali de 100? Tá. Então tá ótimo. Ou está menor do que 140? Perfeito. Você está com bom controle. O tratamento está bom. Esse é o primeiro detalhe. Por que a gente precisa medir antes de comer? Para a gente saber o que a gente pode comer tendo diabetes. Porque muitas vezes eu participo de vários grupos com pessoas com diabetes e o pessoal geralmente coloca, nossa, essa doença é maldita, eu não posso comer nada. Não é bem assim. São momentos. Claro, a gente não vai comer um monte de coisa de carboidrato que sabe que vai dar um tiro no próprio pé. Mas se eu chego para comer, eu tô com 80 de glicemia, pô, que legal, dá para comer, ao invés de comer, sei lá, 3, 4 colheres de arroz, vou comer 6. Tá bom, você tem flexibilidade na sua alimentação. E por outro lado, se eu meço antes de eu comer, eu sei que a minha glicemia, se ela estiver mais alta, eu devo evitar carboidrato naquela refeição. Por que eu meço antes de dormir? Exatamente para saber se o valor da sua glicemia não está muito baixo ou está muito alto, que precisa de alguma correção, principalmente para quem toma insulina. Ou então, se ele está muito baixo, você precisa se alimentar com algum alimento que contém ali carboidrato para não ter risco de fazer hipoglicemia, porque durante o dia, quando a gente faz hipoglicemia, a gente treme, transpira, sente a boca formigar, fica cheio de sintomas que te mostram que você precisa comer algo. Só que quando a gente dorme, muitas vezes, dependendo do grau de sono que você atingiu, você acaba muitas vezes não acordando. Né? Quem tem diabetes a longa data, se fez hipoglicemia de madrugada, teve vezes aí que você acordou que parecia que você estava fazendo exercício durante 3 horas. Agora com a roupa toda molhada, tudo transpirando. Porque o corpo ficou sinalizando, ficou lá, aumentando a frequência cardíaca, ficou fazendo você ter tremedeira, mas você estava dormindo, você não percebe isso. E a hora que você acorda já está transpirando, está todo estrupiado ali. Isso acontece, mas para evitar, então a gente mede à noite. Então tá bom, então agora você sabe o porquê que a gente mede as glicemias em diferentes momentos. Por que a gente mede a glicemia antes de fazer exercício? Exatamente para evitar o risco de fazer hipoglicemia durante o exercício. Então, se você está com uma glicemia ali muito perto de 100, ou abaixo de 100, você tem que comer algo com carboidrato, porque senão você vai fazer hipoglicemia durante o exercício. Está com a glicemia muito alta, para quem tem diabetes tipo 1, está acima de 250, precisa certamente fazer alguma correção ali para poder evitar que aumente, né, muitas vezes o risco para cetoacidose diabética. Então, são situações que cada um, dependendo do tipo de diabetes que tem, precisa entender o porquê que a gente mede a glicemia antes de fazer exercício. E a gente mede no final exatamente para ver se o exercício, o efeito que ele trouxe, o jeito que você fez o exercício, e também para evitar que você faça a hipoglicemia nas horas seguintes ao tempo que você parou de fazer o exercício. Então, sabendo de tudo isso agora, existe o outro desafio, que é, eu tenho todas as tiras para fazer esses testes? Se você tiver, ótimo, as utilize. Se você não tem, vou dar uma dica para vocês usarem de maneira eficiente. Medir de manhã a glicemia é importante para a gente saber se o medicamento que a gente está usando, o exercício, o controle alimentar que a gente está fazendo efeito lá durante a madrugada. Essa medida, geralmente, a gente deixa ela. Segundo, é importante medir antes ou 2 horas depois. Eu acabei não falando para vocês, vou falar agora. 2 horas depois da refeição. Por que 2 horas e não 1h30? Por que 2 horas e não 3 horas depois da refeição? Porque todo alimento com carboidrato que a gente consome, o nosso corpo vai digerir e absorver esse alimento num prazo de 2 horas. Isso só não acontece quando a gente consome um alimento que muitas vezes tem uma quantidade muito elevada de gordura, como é o caso, muitas vezes, comer pizza. Você come pizza, mede lá a glicemia depois de 2 horas, está super bonitinho, às vezes está abaixo de 100 até. Você fala, nossa, que delícia. Só que quando a gordura realmente for digerida, que isso aí vai ser depois de umas 4 horas, quase 5 horas, a sua glicemia vai lá para cima. O céu é o limite. Então, tirando essa situação de consumir alimentos que têm uma quantidade muito grande de gordura junto com o carboidrato, de uma maneira geral,
qualquer tipo de carboidrato que você consuma, no máximo em 2 horas ele já chegou no sangue, que é o que a gente quer para poder medir. Então, por isso é necessário medir 2 horas depois da refeição. Então, como é que você vai dividir essa questão relacionada a quantas tiras você vai usar? Mede de manhã, vamos supor que você vai medir 2, 3 vezes no dia. Mede de manhã, um dia você mede antes de uma determinada refeição, no outro dia você mede 2 horas depois de uma refeição, e essas 2 horas você tem que contar a partir do momento que você deu a primeira garfada. Não é assim, eu começo a almoçar meio-dia e terminei meio-dia e 20. Então, 2h20 eu vou medir a glicemia. Não. Você pegou a primeira garfada, colocou na boca ao meio-dia, então 2 horas você vai medir sua glicemia. Porque existem carboidratos, né, tipo de alimentos que contêm carboidratos, que a digestão, a absorção já começa na boca. A absorção do carboidrato, enquanto você está mastigando, existem ali elementos que vão fazer aquele açúcar sair do alimento e já ir direto para o sangue. Então, por isso, se conta a partir do momento que você colocou a primeira garfada na boca. Então, o primeiro detalhe é esse. Aí, depois, você conta 2 horas. A partir do momento que você colocou ali a primeira garfada. Mede a glicemia. Para que fazer isso? Para ver se você não ficou hiperglicêmico com aquele tipo de alimentação que você fez. Para quem tem diabetes, de primeiro momento, tenta manter em valores menores do que 180. Se você já vem fazendo um tratamento que você tenha um bom controle, tenta conseguir valores menores do que 160. E assim por diante. Porque para quem não tem diabetes, vai ficar menor do que 140. Para a gente é um desafio bastante grande, mas não é impossível de se conseguir. Mas como referência de primeiro momento, menor do que 180. Conseguiu? Conseguiu. Vamos para o segundo passo. Vamos tentar comer e ficar abaixo de 160. Isso é maravilhoso. Vai te trazer uma melhora muito grande na sua qualidade de vida. Então, você pode alternar os momentos. Só tem que tomar cuidado quando vai fazer o exercício. Principalmente no começo, quando você não faz e vai começar a fazer exercício. Aí, obrigatoriamente, tem que fazer a medida antes e depois do exercício. Depois de um tempo, você já sabe mais ou menos que resposta que está dando ali na sua glicemia. E aí, você já pode, por exemplo, medir só antes, que é para exatamente ver se não tem um risco aí de fazer hipoglicemia durante o exercício. Tá bom? Então, o detalhe, eu sei que foi bastante informação, esse vídeo ele vai ficar disponível para vocês, então você depois pode pegar, volta ele, assiste, tem dúvida, né? Assiste de novo, não tem problema, vai pegando aí a parte que você achar melhor. Mas a resposta é a seguinte, o impacto da mudança no estilo de vida para o tratamento do diabetes, ele é extremamente positivo e vai te trazer uma melhora na sua qualidade de vida que muitas vezes acaba sendo, não tem como a gente medir, né, imensurável. Porque qual é o grande problema que a gente tem? Muitas vezes você com a glicemia muito alta, você dorme mal. Por quê? Seu rim fica trabalhando desesperadamente para tirar aquele monte de glicose do sangue e automaticamente você fica levantando a noite inteira para fazer xixi. E além de levantar para fazer xixi, você sente uma sede que nunca acaba. Então, quer dizer, isso para a qualidade de vida é extremamente ruim, porque o que a gente quer à noite, quando você deita, é pôr a cabeça no travesseiro e dormir. E acordar descansado no outro dia. Então, são situações que você, certamente, se você está com o seu diabetes muito descontrolado, vai ser difícil você conseguir controlar de um dia para o outro, mas se você a cada dia ser persistente no sentido de hoje eu estou determinado a melhorar o meu controle do diabetes. Então, você diariamente se expõe a esses desafios. O desafio de controlar a minha alimentação de acordo com a minha glicemia. O desafio de fazer exercício todos os dias. Ah, mas eu não gosto de andar. Tudo bem, procura algo que você goste de fazer. Você gosta de pedalar? Vai pedalar. Você gosta de dançar? Dança. Dança na sua sala, no seu quarto, não importa. O que a gente gosta de fazer, a gente dá um jeito de fazer. Então, não fica pondo uma questão de desculpa, porque eu só gosto de fazer uma coisa. Eu entendo que agora talvez as academias estejam fechadas, não dê para nadar, por exemplo, para quem gosta muito de atividade no meio líquido. Mas procure algo, né, elenque aí o que você mais gosta, se for possível, faz o que você mais gosta, se o que você mais gosta não for possível, elenque mais 2 ou 3 ou 4 atividades e tente se mexer. Isso é fundamental para ajudar no controle do diabetes. E junto com isso, controlar a alimentação todos os dias. Existem dias que a gente está mais triste e que a gente sente necessidade de comer mais? Existe. Só que esse dia
ele existe uma única vez. Em uma semana, ele não pode existir os 7 dias da semana. Porque isso aí vira hábito. E é justamente sobre isso que eu estou falando. Da gente mudar os nossos hábitos que contribuem para que a gente tenha um péssimo controle do diabetes. Então o detalhe é, muda o seu hábito no dia a dia. Nossa, hoje eu estou triste. Ótimo, sua glicemia vai ficar alta. A gente já sabe que é assim. Só que amanhã você precisa estar triste? Não. Amanhã você vai estar mais animado e você vai fazer o que precisa ser feito para manter a sua glicemia mais baixa. Tá bom? Então eu quero agradecer, né, que o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Então assim, a mudança na qualidade nossa, né, a mudança do estilo de vida é algo que, se você conseguir mais ou menos ajustar de um jeito que você tenha um bom resultado, você não vai gastar nada para fazer isso. Você vai gastar o seu tempo e você vai tornar isso um desafio para você. Um desafio diário que depois vira hábito de vida. Se a gente deixa de ficar consumindo, que a gente tem um vício que é esquisito, isso é meio que cultural. Comer uma sobremesa. Não precisa de comer sobremesa, você já se alimentou. Né? Mas a gente tem esse hábito, tá? Terminei de comer, que vontade de comer um docinho. Para com isso. Você tem que ser disciplinado e tem que fazer isso todos os dias. Daqui a pouco você perde esse hábito. Você vai perceber que muitas vezes, se você almoçou às vezes na casa de alguém, tem uma sobremesa. Você vai falar, putz, agora não vai, dá um tempo, aí daqui a um tempo eu como. Daí depois de umas 2 horas você mede sua glicemia, tá legal, tá? Come lá um pedacinho da sobremesa, não vai ter problema nenhum. Você não vai fazer mal para ninguém. Então são coisas que a gente tem que sim se propor a fazer. E uma outra coisa que eu não falei, o exercício, eu estou falando no sentido de controlar o diabetes, só que o exercício vai te trazer resultados que você não vai conseguir com nenhum medicamento, com nenhum tipo de alimentação, que é você conseguir mudar a sua composição corporal, o seu humor. A gente fica muito mais feliz quando a gente faz exercício. O corpo libera hormônios que deixam a gente mais tranquilo, deixa a gente mais feliz. Isso acontece. O exercício diminui fatores inflamatórios, que a gente sabe que é tão frequente quando a gente fica com a glicemia alta. Então o exercício ele faz isso. O exercício ele te ajuda a controlar a sua pressão. Então muitas vezes, mesmo que você esteja triste, vai lá se mexer um pouco, que a mudança hormonal ela diminui esse impacto da sua tristeza. E isso é algo que vai te ajudar não só a controlar o diabetes, mas a você ter uma melhor qualidade de vida e um corpo mais funcionando de uma maneira muito mais saudável, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado então a você que me acompanhou até agora. Se você achou que esse conteúdo foi uma coisa importante, né, para quem tem diabetes, pode marcar o seu amigo aqui no Instagram, ou mesmo, né, curta o vídeo aí no Facebook, no YouTube, compartilhe com as pessoas que você acredita que essa informação vai ajudar aí a ter um melhor controle do diabetes. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Lembre-se que o conhecimento salva e que o bom controle do diabetes ele só é conseguido através do tratamento medicamentoso, junto com o controle alimentar e com o exercício físico. É isso aí. Um abraço e até a próxima live.